Fala, coração! Correção da prova da Unesp, que aconteceu ontem, dia 2 de novembro de 2026. Vamos lá, coração, se você fez Unicamp, né? Bem mais fácil, bem mais simples, até porque não tem lista de leitura obrigatória, tudo bem? Então vai analisar o que? A sua capacidade de leitura, beleza? Então aqui, 5 questões sobre os quadrinhos, né? As Aventuras de Inhoquim ou Impressões de uma Viagem à Corte, de Ângelo Agostini. E aí é importante você contextualizar. Olha lá, 1843 a 1910, a vida do Ângelo Agostini. E a publicação, né, 30 de janeiro de 1869, 12 de outubro de 1872. Ajuda a responder, beleza? E aí vem, né, a historinha. Como é leitura, coração, você tem que, né, se debruçar sobre o texto. Inhoquim, jovem de 20 anos, filho único de gente rica, porém honrada, namorara-se de Sinhá Rosa, moça virtuosa, mas que, de louça, nem um pires, ou seja, tem nada, pobre. O velho Kim, não é o jovem Kim, né? Então você imagina que seja o pai, tendo só em vista a felicidade do pequeno, entende que mulher sem dinheiro é asneira. Então ele não quer que o filho, né, se envolva com essa moça, beleza? Com a Sinhá Rosa, tá? E por isso, em lugar de mandar o filho plantar batatas, tá? Então uma expressão, né, jocosa, uma expressão com valor figurado, que vai ter brincadeira depois numa questão aí. O que seria muito proveitoso na roça, plantar batata, você vai colher, né? Você vai poder faturar com as batatas. Resolve-o a dar um passeio à corte para distraí-lo. E aí vem os quadrinhos todos mostrando aí, né, os entreveros dele na corte, mas sinceramente acho que as questões não envolvem os quadrinhos. Só esse trecho inicial já era o suficiente. Então vamos lá para a primeira questão. Depreende-se do início do romance ilustrado que a viagem de Inhoquim à corte se deve, letra A, ao seu receio de ter que se casar com uma mulher de índole duvidosa. É o caráter dela, é a índole dela que é duvidosa? Não, o problema da Sinhá Rosa é que ela é pobre. B, a sua falta de habilidade com as atividades agrícolas. C, a sua falta de interesse pelos negócios do pai na roça. D, a sua desconfiança de que a namorada estaria interessada apenas em ascender socialmente. Essa era para você ficar em dúvida, né? E a letra E, ao seu envolvimento com uma mulher pertencente a um extrato social inferior. Beleza? Então a viagem ocorre por isso, né, coração? Tá? Então ele não está desconfiado de que assim a Rosa quer dar um golpe do baú. Isso não aparece no texto, mas aparece sim a preocupação de que o filho se envolva com uma moça pobre. Beleza? Então, primeira questão, letra E, bem simples, bem fácil, era só ler aquele início ali, tá? Questão 2. Com finalidade humorística, o narrador explora abertamente a contraposição do sentido figurado e do sentido literal de uma expressão no trecho. Aí, coração, a gente até destacou, né, durante a leitura. É o famoso plantar batatas, né? Então você vai mandar alguém passear, vai mandar alguém para aquele lugar, então vá plantar batatas. E aqui ele brinca com o sentido literal disso. Então 2, letra A, não vejo outra alternativa aí que possa te deixar em dúvida. Se tiver, manda nos comentários, mas bem simples também, você percebeu, tá tudo ali naquele trecho inicial, né? Considerando o contexto histórico-social de produção do romance ilustrado, depreende-se que Inhoquim viajou para a seguinte cidade. Coração, ele está num ambiente rural, beleza, de fazenda, né? E ele vai para a corte, por isso que era importante o contexto histórico. Corte, capital, Rio de Janeiro, letra C, muito tranquilo, tá? Então era o mínimo conhecimento aí de história do Brasil, saber que Rio de Janeiro, capital na época, né? Questão 4. O estilo cômico e satírico observado em As Aventuras de Inhoquim
caracteriza também a seguinte obra do romantismo brasileiro. Então, coração, vejam, está cobrando aí o seu conhecimento de história ou historiografia literária. Dentro do romantismo, qual é a obra, o romance, né, mais satírico, mais cômico, mais humorístico? Memórias de um sargento de milícias, Manuel Antônio de Almeida. Famosa história do Leonardinho, filho do Leonardo Pataca, filho de uma pisadela e de um beliscão. Então, letra B de bola, fácil, fácil, né? Mole, mole. Beleza? Questão 5. Olha uma gramatiquinha básica aí, ó. Nhoquim sentiu uma coisa, encostando-se à vidraça do grande mágico. Quando ele sentiu essa coisa? Quando ele se encostou à vidraça do grande mágico. Coração, ideia de tempo, né? Beleza? Invertendo a ordem, você colocando a oração principal antes da subordinada, fica mais fácil você perceber aí que é um quando, né? É uma ideia de tempo. Beleza? Então, 5 primeiras questões desse texto. Agora a gente vai para um outro texto, mas é também, né, tirinha, percebam, né? Você tem que ser capaz de ler, entender, compreender diversos tipos de texto. Então tem intertextualidade, tem diálogo entre textos, mas aqui vocês estão vendo, né, um romance ilustrado e aqui, né, uma tirinha. As coisas podem ser agradáveis ou desagradáveis. As agradáveis podem ser pagas ou grátis. As desagradáveis podem ser obrigatórias ou voluntárias. As pagas podem ser curtas ou longas. As grátis podem ser legais ou ilegais. As obrigatórias podem ser locais ou universais. As voluntárias podem ser nobres ou vis. E aí você vai percebendo que, né, para cada possibilidade abrem-se outras duas. Era só isso, coração. Então, na construção de sentido de sua tirinha, Laerte explora basicamente agradáveis e desagradáveis. Qual a relação que eu tenho entre uma coisa e outra? Uma relação de oposição. Portanto, né, antítese ali, tá? Paradoxo é mais uma contradição, uma incoerência, tá? Para você evitar. Hipérbole com certeza não era, tá? Aí você tem ali antítese na letra D, que por sua vez se desdobra em outras antíteses numa progressão geométrica de razão 1. Então, para cada uma. Não, né? Então, uma antítese que por sua vez se desdobra em outras antíteses numa progressão geométrica de razão 2. É o que você percebe na própria ilustração. É só você perceber que para cada uma surgem outras duas possibilidades. Então, letra E, tranquila, né? Será que isso é intertextualidade com matemática ou interdisciplinaridade? Não, né? Vamos lá. Para responder as questões 7 a 11, então outras várias questões, nós temos um texto que é um poema da Sofia de Mello Breiner Andressen, aquela que está na lista da FUVEST com o Cristo Cigano, e aí ela escreve um poema em homenagem a Ricardo Reis. Ricardo Reis, um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Tá? Então, óbvio, aqui o conhecimento, né, literário sobre Fernando Pessoa e seus heterônimos era fundamental para você responder a questão. Tá? Não creias, Lídia. Quem é o Ricardo Reis? Ele é o neoclássico ou Árcade. Então ele usa um pseudônimo pastoril, Lídia. Que nenhum estio, nenhum verão, por nós perdido, possa regressar. Perdeu, não vai voltar mais. O tempo passa, oferecendo a flor que adiamos colher. Cada dia te é dado uma só vez, e no redondo círculo da noite, redondo círculo, você já percebeu, né? Vai ter questão sobre ele aí daqui a pouco. Não existe piedade para aquele que hesita. Mais tarde será tarde, e já é tarde. O tempo apaga tudo, menos esse longo indelével. Indelével é aquilo que você não pode deletar, que você não pode apagar. Indelével rastro, vestígio, marca, que o não vivido deixa. Opa, então aqui é mais complexo, é o que você vai ter que interpretar daqui a pouco. O tempo apaga tudo, menos isso, tá? Isso que longo e
Indelével, que você não vai poder apagar. Rastro, que o não vivido deixa. Aquilo que você não viveu, não experimentou. Não creias na demora em que te medes. Jamais se detém Cronos, o deus do tempo, né? Cujo passo vai sempre mais à frente do que o teu próprio passo. Então o texto, aparentemente, ele é mais complexo, né? Um poema, mas as questões, coração, não são assim tão complicadas, tão, né, difíceis. Vamos lá. 7. Logo na estrofe inicial do poema, o eu lírico ressalta o caráter. Chuchu, tá falando de tempo, né? A passagem do tempo. Letra C. Então, o caráter irreversível do tempo. Olha lá, nenhum estio por nós perdido possa regressar. Nada volta, o tempo passa. Tudo bem? Então, o tempo não para, como diria Cazuza. Então, é uma das tópicas, né? Um dos temas principais aí da literatura do Ricardo Reis. Então, letra C, caráter irreversível do tempo. 8. O tempo apaga tudo, menos esse longo e indelével rastro que o não vivido deixa. Depreende-se desses versos que, letra A, o que entendemos por tempo é uma construção subjetiva. Não. Pelo texto, não. B, o tempo é incapaz de apagar nossas vivências mais íntimas. Vivência, não, né? Porque é o não vivido. C, o que não foi vivido está sujeito a se perder com o tempo. Tudo o tempo apaga, menos isso. Tá? Então a letra C era para te complicar, mas lembra, né? Ó, tudo menos esse. D, o que entendemos por tempo é uma construção social. É sobre isso que o texto fala? Não. E, o que não foi vivido não pode ser apagado pelo tempo. É isso, tá? Então letra E, tá explicando, né, corretamente o que está dizendo o texto. Beleza? Então aqui, vamos lá, vai a primeira questão um pouquinho mais complexa, exigir uma leitura um pouquinho mais profunda, tá bom? 9. Aqui, coração, é conhecimento de literatura. É aula sobre Fernando Pessoa. Falou de Ricardo Reis, qual é o tema principal dele, né? Carpe diem. Letra C, aproveita o momento, aproveite o dia, goze a vida, tá? E o carpe diem, já chegando na questão 10, ele nasce onde? Na filosofia epicurista. Letra D, tá? Então aqui era mero conhecimento literário. E aí é o famoso, tem ou não tem, né? Sabe ou não sabe. Não dá para tirar do texto isso daqui. Beleza? Então você tinha que ter um mínimo conhecimento de literatura, fazendo propaganda. Tem uma aula lá, né? No perfil do professor Silvio Bedani, no canal do professor Silvio Bedani, sobre os heterônimos de Fernando Pessoa. Tá bom? Questão 11. Com a intenção de obter maior expressividade, o eu lírico lança a mão de uma construção pleonástica. Pleonasmo, coração. É a redundância, a repetição desnecessária, né? Então já alertei durante a leitura, letra A, no redondo círculo da noite. Beleza? Tá? Redondo, círculo, todo círculo é redondo, né? Então não precisava, mas quis dar uma enfatizada. E aí chegamos na questão 12, um post aí, The Language Nerds. E aí, né, se você não riu, você provavelmente não tem amigos. Você percebe ali, né, tem aquelas ligações químicas, é só isso. Você tinha que perceber, né, que caiu tudo, quebrou tudo ali, aquelas coisas que você encontra num laboratório de química. Era só isso, chuchu, tá? Então, estereótipo é uma generalização simplificada e preconcebida que reduz a complexidade de indivíduos a características padronizadas. Nerd. Tudo bem? Então você vai estereotipar o aluno inteligente, o estudioso, né? Com base em ideias repetidas sobre determinado grupo. O post explora o estereótipo de que. E aí, vamos lá, né? Deixa eu me atrapalhar menos aqui para a gente poder ler as possibilidades. Letra A. Pessoas muito arrogantes não têm amigos. Está falando sobre pessoas muito arrogantes? O nerd é necessariamente uma pessoa muito arrogante? Não.
B. Pessoas muito inteligentes não têm amigos. Aqui pode ser, tá? Aí na letra C, pessoas ardilosas. Ardilosas é aquele que vai criar, né, os ardis para comprometer o outro. Não, o foco é o nerd. Então, pessoas muito inteligentes você vai encontrar na letra B e na letra D de dado. Tá bom? Então vamos ler as duas. Pessoas muito inteligentes não têm amigos, já que são capazes de compreender um tipo de humor restrito a quem domina o conhecimento físico de reflexão luminosa. Na letra D, pessoas muito inteligentes não têm amigos, já que são capazes de compreender um tipo de humor restrito a quem domina o conhecimento químico da estrutura molecular. Aí é só ler a imagem, né, coração? Letra D de dado é a estrutura molecular, é o conhecimento químico. Beleza? Será que isso é interdisciplinaridade? Talvez, eles devem ter acreditado, né? Aí vem um texto um pouquinho mais longo, tá? Crítico Jorge Colli falando sobre a pintura, né, do Gustave Courbet, tá bom? Então a gente tem que ler rapidinho aqui o texto, que aí fica bem fácil, né? São várias questões sobre ele. Gustave Courbet, século XIX, e sua obra revela uma relação intrincada entre aquilo que é subjetivo e aquilo que é coletivo, entre aquilo que é biografia individual e aquilo que é pintura propriamente dita. Não se trata de uma obra à primeira vista sedutora. Ao contrário, ela elimina o fascínio mais imediato, o fascínio das belas cores, por exemplo, o fascínio dos temas torturados ou felizes. Contraditória com o modo de ser do artista. Então, o artista, de um modo geral, era o quê? Truculento, tagarela, escandaloso, barulhento. O Courbet não é isso. Contraditório com isso. Tá? Essa obra é grave e silenciosa. Essa é a ideia fundamental. É dessa tese que ele vai, né, partir. Ela exige recolhimento, meditação, ela exige a frequentação persistente, ela exige o olhar prolongado. Os quadros de Courbet dão a impressão de conterem elementos destinados a afugentar o olhar superficial e mesmo, algumas vezes, a horrorizá-lo. Mas essa obra e seu autor, de modo cúmplice, promoveram o desgarramento dos vínculos que submetiam os artistas a valores que estavam constituídos fora deles. Por exemplo, estilos de época, romantismo, realismo. Até Courbet, os artistas dependiam de um universo ético que estavam encarregados de veicular, ou até a relação com o contexto histórico, é o que vai falar aqui, algumas ideologias. Por exemplo, Jacques-Louis David celebra a Revolução Francesa, ou celebra o Império Napoleônico. Eugène Delacroix tratará de temas que envolvem a liberdade política. O que nós assistimos com a arte de Courbet é ao seu afastamento desses critérios externos, que possuem valores já constituídos, e ao estabelecimento para o artista de um lugar que é, palavra-chave aqui, Chuchu, independente. Então ele não está ligado a nenhuma ideologia, a nenhum contexto histórico, a nenhum estilo. Ele faz algo próprio. Então ele é independente, a palavra fundamental aqui para você responder, beleza? E aí vai falar que isso, né, cria a ideia do artista marginal, ele está à margem de tudo isso. Vamos lá que acho que já dá para responder. 13. De acordo com Jorge Colli, a obra de Courbet, em contradição com o modo de ser do artista, caracteriza-se. O artista é espalhafatoso. Ele, ao contrário, é discreto. Discreto, letra B de bola. Tudo bem? Então, você tem que ler um texto, que é um artigo de opinião, e interpretar o texto, coração. É só isso, né? Nada além disso. Questão 14. Caracteriza-se por uma menor impessoalidade. Aquilo que a gente fala sempre em aula de redação, né? Quando você vai escrever um texto dissertativo argumentativo, você não coloca a primeira pessoa. Então é só você procurar aqui, coração, entre as alternativas, tá? Um verbo, um pronome na primeira pessoa. Onde que você vai encontrar isso? Beleza? Então vamos lá, né? Letra E. O que nós assistimos. Só por causa disso? Sim, só por causa disso.
Então a resposta é letra E. Você tem menor impessoalidade, menor. Também tem impessoalidade aqui, porque é um artigo de opinião que ele escreve daquele modo, né? Bem típico do texto dissertativo argumentativo. Mas aqui ele coloca a primeira pessoa. Então letra E é a resposta aqui, tá? 15. Para Jorge Collier, artista marginal, seria sinônimo de quê? A gente não leu lá independente? O que é sinônimo de independente aqui? Artista autônomo, letra C, tá? Autônomo, autonomia, independência. Ele não está ligado a nada, ele não depende de nada. E aí é óbvio, né? Aqui você vai ter a interdisciplinaridade com arte, tá? Vamos meter a colher aqui na questão? Então você vai perceber, né? Letra A, cheia de cores, né? A letra B também é bem enfático, né? Letra C, olha a expressão no rosto da figura humana que está aí, tá? D de dado, você tem todo o sofrimento, né, nesse contraste de claro e escuro. Então a descrição, o discreto aqui é a letra E, tá bom? Então a resposta é a letra E, o autorretrato com o cachorro preto aí, tá? Ainda sobre o mesmo texto, questão 17. O que nós assistimos com a arte de Courbet, que é uma gramatiquinha básica, coração. Então, vamos lá, né? Quais palavras estão sendo substituídas aqui pelos pronomes? O que nós assistimos com a arte de Courbet é o seu afastamento desses critérios externos, que possuem valores já constituídos, e ao estabelecimento para o artista de um lugar que é independente e que lhe é próprio. E um lugar que é próprio ao artista. O que substitui lugar e o lhe substitui artista. Então você já está ali entre a alternativa C e a alternativa D. Tá? Este lugar é o da marginalidade. Courbet circunscreve pela primeira vez o campo da marginalidade e define o campo da marginalidade. Para que você usa o pronome? Para evitar repetição. Então, letra D de dado. Tá? Bem tranquilo, bem simples, é só identificar o que está sendo substituído. Talvez desse um pouquinho mais de trabalho aqui, né, para as questões 18 e 19, brincando com o Lego do Drummond, né? Então vai Carlos ser Lego na vida. Então brincando aqui, você tem uma legenda, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Conhecimento literário básico, coração. 1928, Drummond publicou isso aqui, causando escândalo, né? Ele está ligado ao modernismo de 22. Se ele está ligado ao modernismo de 22 na revista da Antropofagia do Oswald de Andrade, evidente que a resposta da 18 é a letra A. Verso livre, coloquialidade. Tinha uma pedra, havia uma pedra. Na norma culta você tem que usar o havia, ele usa o tinha. Então isso aqui é uma paródia, inclusive, de um poema do Olavo Bilac. Tá? Então, fácil, né? Falou de modernismo, 22, só pode ser a letra A. A questão 19 é que você tinha que pensar um pouquinho mais. Por quê? Porque aqui você tem que analisar o Lego. Opa, cresci demais aqui. Agora será que eu vou saber diminuir? Eu não sei, mas tudo bem, vai. Acho que para esse final aqui não vai atrapalhar. Vamos ver ali, ó. Em 1968, o ano que não terminou, o próprio Drummond reuniu no livro intitulado Uma Pedra no Meio do Caminho, biografia de um poema, centenas de comentários, tanto de enaltecimento quanto de repúdio sobre o seu poema. Na apresentação deste livro, o crítico literário Arnaldo Saraiva anotou: trata-se de um poema de apenas 10 versos, mas alguns dos versos são exatamente iguais: 1, 4 e 10, 2 e 9, 3 e 8, o que praticamente reduz a 6 o número de versos, entre aspas, né, válidos. Tudo é válido, poesia é repetição que cria ritmo, né? Então, bobagem falar do que é válido e inválido em poesia.
Se bem atentarmos, porém, verificaremos que os versos 2, 3, 7, 8 e 9 não são mais do que a repetição, tá, de metade deste mesmo verso, o que, aliás, também ocorre no verso 7. E aí é o seguinte, coração, olha lá, ao considerar apenas o seu valor lógico, excluindo as repetições, o poema assumiria a seguinte configuração. Chuchu, o que você tem que fazer aqui? Tá? Você tem que pegar a legenda que está ali do lado, tá? E lendo, beleza? Então vamos lá, né? Aqui na letra D. O amarelinho é o que? No meio do caminho tinha uma pedra. Depois você vai ter ali: nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Acabou. Beleza? Então, letra D é a resposta, porque aqui você não vai ter nenhuma repetição, inclusive de cores, né? Era só bater o olho e perceber onde não havia repetição de cores, tá bom? Não vai ter, segundo a legenda, repetição de texto e nem repetição de cores. E aí, última, né? Você tem uma tirinha. Olha lá, Calvin e Haroldo, não é isso? 2 milhas marítimas é igual a 2 nós. O que é nós? Eu e você, por exemplo. Então, nó como medida e nós, né? Nó, plural nós, tá? Substantivo, e nós, pronome, né? Primeira pessoa do plural. É essa a brincadeira aqui da questão 20. Então, para obter seu efeito de humor, a tirinha explora o fenômeno linguístico denominado homonímia, coração, porque você tem o quê? Palavras idênticas na grafia e na sonoridade. Nós, nós. Mesmo som, mesma grafia. E o significado diferente, substantivo e pronome. Belezinha? Então uma prova tranquila, fácil. Isso quer dizer o quê? Que você tem que acertar bastante. Beleza? Esse é o problema. Quando você faz uma Unicamp com várias questões difíceis, o erro é menos complicado do que aqui, tá bom? Qualquer dúvida, bota lá nos comentários e a gente responde. Aquele abraço. Valeu. Fui.